O fungo fez do feriado um palanquinho. Agora chora, vai perder o cercadinho. Brasília pode abandonar. Tadinha da família. Do golpe que tinha, sobrou uns empresários, uns velhos sem boca e um couro de mu. Do golpe que tinha, sobrou uns empresários, uns brochas sem boca e um couro de mu. O fungo fez do feriado um palanquinho. Agora chora, vai perder o cercadinho. Brasília Pode abandonar. Tadinha da família. Do golpe que tinha, sobrou os empresários, uns velhos sem boca e um couro de mu. O golpe que tinha, sobrou os empresários, uns velhos sem boca, um couro de mu. O golpe que tinha, sobrou os empresários, uns velhos sem boca, um couro de mu. Do golpe que tinha, sobrou os empresários, uns velhos sem boca e um couro de mu. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 7 de setembro de 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra onde o imbrochável discursou hoje, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Tudo bem, eu só queria lembrar que cada voto no Ciro é um voto no Bolsonaro, hein? Começamos bem esse episódio, hein? Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela, que eu não sei se teve passeata, cornociata lá na terra dela, mas temos aqui Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem? Hoje eu fui dar meu primeiro passeio com a bicicleta nova e fui na praia, tava infelizmente cheio de gente de verde e amarelo. Mas assim, só vi o povo passeando. Eu acho que eles não foram pro desfile de 7 de setembro mesmo não, porque o desfile foi no centro da cidade. Então acho que só foram ficar lá se amostrando na beira da praia. Mas gado na praia da Bicho Geográfico também, será? Provavelmente. Seguindo aqui a apresentação, temos ele, que fala diretamente da terra, onde eu vi uma ponte com bastante gado hoje, aí ele vai poder explicar melhor. O sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, a pergunta, né, se tá tudo bem, em parte até que eu tô bem. Fiz exames essa semana, eu levei na médica, a médica virou pra mim e falou, cara, você tá bem. E então eu acho que eu tô bem, acho que eu tenho aí tem especialistas que estão dizendo isso, mas aqui em Vitória, cara, entre Vitória e Vila Velha tem uma ponte que é um grande monumento arquitetônico, é uma ponte realmente muito bonita, a terceira ponte, e normalmente o pessoal quer atravessar. Não é recomendável, inclusive, mas essa galera, ela tende a fazer isso. Então sempre que tem protesto aqui, é tradicional tentar atravessar essa terceira ponte. Tem outras pontes aqui também, porque Vitória é uma ilha, né? Então a gente tem várias pontes. Sempre que o pessoal quer fazer protesto, atravessa alguma ponte, seja lá qual for. Eu não vi qual imagem que você pegou. A terceira
da ponte é muito grande, muito alta, por isso que não se recomenda. Mas como ela une um bairro de gente muito rica numa cidade com um bairro de gente muito rica na outra, aí você imagina por que o pessoal prefere fazer isso, né? Mas teve gritos excluídos aqui hoje também, então teve bastante atividade. Vamos comentar mais sobre isso daqui a pouco. E fechando nosso quinteto de hoje, ele que fala diretamente da terra, que eu também não sei se teve manifestação ou não, ele vai poder dizer pra gente. Diego Schidelo, tudo bem, Diego? Estimativa do IBGE para o ano de 2020 dizia que Manaus tem 2.219.580 habitantes. Deve estar um pouco mais agora. E aí, desse total, tinha aproximadamente 2.000 pessoas na marcha em apoio ao mito desse 7 de setembro. Pô, bombou então, hein? Impressionantes 2.000 pessoas lá na praia de Ponta Negra, onde moram 90% dos apoiadores dele. E é isso aí. Mas num tweet do Flávio Bolsonaro, provavelmente ele vai falar que tinham, sei lá, 400 mil pessoas, né, cara? Porque eles estão assim, já estão falando que tinham milhões hoje, né? O fato mais importante de hoje foi que no desfile militar apareceu um doguinho caramelo pra salvar o dia. E ele desfilou toda a extensão do sambódromo e foi isso. Maravilha, cara. Lembrando, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil @podcastmid, no caso é na rede social, né? Por favor, deem suas arrobas aí pra quem quiser segui-los. Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's, 2 S's. @garoto do Quicão, K-I-K-O, porque pão com salsicha só pão e salsicha. Quicão é um estado de espírito patriótico de 200 anos de independência. @Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal decolonizador. @Thaís Kisuki, Kisuki só com um S em quase todas as redes sociais. E se você quiser avaliar o Midcast no Spotify, para que fiquemos cada vez mais famosos naquela plataforma maravilhosa que é o Spotify, que a gente nunca criticou aqui. Uma plataforma que recompensa o podcaster pelo seu trabalho. Exatamente, cara. Entra lá no aplicativo, procura Midcast e avalia lá com 5 estrelas. Temos também a forma de apoio pelo PicPay e pelo Padrim, né? PicPay, você baixa o aplicativo, procura lá os planos de R$2 e R$5, e no Padrim, padrim.com.br/Midcast. Obrigado mais uma vez a todos que nos apoiam. E se você quiser escutar as paródias do Midcast, essa semana mais uma paródia maravilhosa que tivemos aqui. Você procura aí no seu tocador de podcast por Paródias Midcast Política, e lá você encontra todas as nossas paródias desde 2021. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Ainda nem abri a pauta. Bom, vamos começar então aqui esse nosso episódio. Nós adiamos a nossa gravação justamente por conta desse grande evento que tivemos hoje, que foi o 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil, essa data maravilhosa que todos aqui estão celebrando e com um sorriso no rosto aqui enquanto gravamos, né? E hoje tivemos um comício fora de hora, né, pago com dinheiro público, que foi justamente, né, os eventos que tivemos em Brasília e no Rio de Janeiro, principalmente, né, em Brasília lá na Esplanada e no Rio de Janeiro aqui em Copacabana, com a participação do Fungo Presidencial, transmitido pela TV Brasil, com utilização dos veículos das Forças Armadas, ou seja, uma festança com dinheiro público que reuniu muita gente na rua e que o Bolsonaro não falou dos 200 anos da independência em momento algum, só falou as mesmas coisas de sempre e ficou um evento meio estranho, né? Eu queria já começar aqui com as primeiras impressões que vocês tiveram aí desse evento patriótico que tivemos hoje. Eu quero começar te corrigindo, Vitor. Diga, corrija. Primeiro, cara, porque não foi assim, você tá dizendo que houve um mau uso de dinheiro público com um comício. Não foi um comício, foi mais de um. A gente teve pelo menos 2. Então não foi só um. E você disse que foi uma festança danada. Eu não digo que foi uma festança danada, cara. Até que foi bem pequeno. Foram 2 comícios razoavelmente acanhados. Assim. Festança, quando eu disse, em relação ao uso do dinheiro público, entendeu? É uma piada. Esse é um bloco em que a gente faz piadas. Sim, hashtag humor. Cara, eu tô esperando o Xandão, né? Porque se Xandão tava censurando a campanha de 200 anos lá, cafoníssima, brega, daquele jeito, por parecer que era campanha, né? Campanha eleitoral, no caso, a campanha dos 200 anos, ele sugeriu que ela pudesse ser confundida com campanha eleitoral. Eu quero ver o que ele vai fazer a respeito disso, né? Porque, assim, ninguém lembrou de Coração de Dom Pedro, trouxe a porra dessas vísceras lá, sabe-se lá quanto que custou, e
o coração ficou o quê? Sabe-se lá onde? Alguém apagou o cigarro, sabe? Em cima daquele negócio. Não é possível. E aí, né, Xandão? Também esperando. Desculpa, foi mal aí. Né? Alguém passou mal com a cerveja quente, vomitou dentro. Sabe quando termina a festa e você fica assim, puta merda? O vaso da minha mãe. Foi o Diego. Puta merda, o vaso da minha mãe. Como que eu vou devolver pro tio Manuel esse aqui, né? Todo lascado. Então, tô esperando aí, porque aqui foi comício. E assim, eu já vou começar botando na conta de Brasília aí. Um lugar, Distrito Federal, um lugar que tem uns 3 milhões de habitantes. Um lugar que, segundo o Ibope mais recente, elege Bolsonaro com 42% dos votos. Porque não tem vergonha nenhuma. O brasiliense, ele perdeu a vergonha. Aí você pensa, porra, vai bombar, né, Esplanada? Cara, tinha mais gente de fora. Sim, não vou dizer que não deu ninguém, mas para um lugar com 3 milhões de habitantes, que 42% diz que vai votar no cara, porra, e era feriado, mas né? Sim, falharam aí com o camarada. E ele ainda, né, brigou com o Michele antes, todo mundo viu esse vídeo, teve um quebra-pau no carro. Então, assim, foi um comício meio broxa para um comício. E falar em broxa, né, obviamente nos leva ao fato, tipo, é isso, um desfile de 7 de setembro, onde o fato mais marcante foi o presidente puxando um coro dizendo que é imbrochável. Então, assim, e a ironia é justamente que foi durante esse governo que teve a denúncia de compra de Viagra e de bomba peniana para o Exército, né? Então fica aí a dúvida, será que era para o Exército mesmo, se era só para o Jair de repente, né? E assim, aquele momento que a gente não sabe se fica com pena ou se fala bem feito, de Michele dando aquele beijo constrangido no marido na frente da multidão, e assim, aquele cara se agarrando àquela mulher mais nova para performar uma masculinidade. E enfim, o fato dele se dizer imbrochável só coroou o quadro patético, e eu não sei se é mais patético ele ou quem o admira, né? Cara, eu vou fazer um negócio inédito aqui, talvez, na história, e vou prestar minhas solidariedades ao presidente de Portugal, que trouxe o coração do outro lá, de bom grado, seu Marcelo Rebelo, né, que teve que vir assistir essa palhaçada, entendeu? Você vende a independência do país por uma bagatela, você empresta o seu monarca para governar esse país, aí 200 anos depois dá nisso, entendeu? Tem hora que a gente tem que defender os monarquistas, porque não tinha acontecido isso, cara. Não, e pô, esse presidente de Portugal que a gente comentou recentemente aqui, né, que ele deu um bolo no Bolsonaro, na verdade o Bolsonaro deu um bolo nele, né, porque ele ia se encontrar com o Lula e tal, e hoje tava lá do lado do Bolsonaro, né, tudo bem, era um evento aí importante e tal, mas... porque tem negócio de ser dever de Estado, né, pra lá ainda tem essas besteiras. Exatamente. Foi pra ver se levava o coração de volta, pô. Você empresta um negócio, você não vai ficar ali de olho, vai escoltar, né, cara? Mas a grande imagem pra mim é ele estar ao lado do Bolsonaro sem os outros presidentes dos poderes, né, sem o Arthur Lira, sem o Fux e sem o Pacheco, mas tá do lado velho da van com o seu paletó de, como é que é, Zé Carioca. Ou máscara. Exatamente, tava os dois lá, cara. Enfim. Vai lá, e essa faixa verde broxa aqui no peito do Mourão, cara? Já existia esse negócio de faixa do vice-presidente, que até... Eu também nunca tinha visto. Eu também não vi. E detalhe, ele não é mais vice. Ele já renunciou. Não, ele é. Não, ele renunciou ao cargo para se candidatar a Senado. Ele não é mais vice. Precisa disso? Claro que precisa. O cara não é mais vice. Não, mas o Bolso não... Não, mas o executivo não precisa. Não, para reeleição. Não, mas ele não é candidato à reeleição. O majoritário, o executivo para reeleição não precisa renunciar, mas o vice eu acho que precisa, cara. Vou pesquisar aqui, vamos lá. Vai lá, então essa é a faixa, é de ex-vice-presidente concorrendo ao cargo de senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Esse é o significado de uma faixa verde musgo com 2 tirinha branca do lado. E, Vitor, não precisa pesquisar não, cara. Isso é absolutamente irrelevante. E é tão irrelevante porque poderia ser um crime, não vai fazer a menor diferença, assim. O TSE, o ministro do TSE acabou de recusar o pedido do PDT lá para considerar o pagamento das caravanas para ir pro 7 de setembro como crime eleitoral. E assim, não vai dar em nada isso. Mais uma das coisas que não vai dar em nada. A gente tá aí há pouco tempo pra eleição. Claro que sempre conta você apontar que ele tá cometendo o crime
eleitoral, mas é mais um, assim, a essa altura do campeonato, eu não tenho esperança nenhuma com relação a esse tipo de coisa. Sempre que eu vejo esses eventos agora, principalmente nesse ano, assim, é um misto de várias emoções ruins. E tem muita tristeza porque, mesmo que seja uma data que a gente considera que deva ser criticada, que a gente deva repensar aí o que significa essa nossa independência, como que a gente estipulou uma constituição extremamente ruralista e para manutenção do poder de algumas oligarquias lá no século XIX ainda, que não mudou muito isso, mas a gente tá aí, né, cara, com uma grande data. Era oportunidade para esse debate também, para fazer uma série de eventos interessantes, e não teve nenhum. Você pensar 200 anos de uma data importantíssima para nossa história, e ela passou batido no fim das contas, né? O dia virou pequenos comícios aí para a campanha presidencial. Esse ano também a gente teve o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 e também passou batido. É uma série de situações que você pensa, nossa, em outras épocas a gente transformaria isso num chamariz para o Brasil, a gente geraria muito emprego com grandes exposições, grandes atividades. Seria possível fazer isso, a gente já fez em outros momentos, mesmo fora dos governos petistas, que a gente diz, nossa, vocês ficam elogiando demais o PT aqui. Cara, as atividades dos 500 anos do descobrimento, elas foram gigantescas no país inteiro. A gente decaiu nesse sentido, porque é um governo absolutamente anti-histórico, anti-cultura, assim. Isso é uma das maiores tristezas que tem. Tem aquele constrangimento de pensar que a gente vai ter que narrar essas cenas daqui a alguns anos também, e você pega esse palanque, né, com esse bando de velhos sem boca, esse charada brasileiro careca lá, que todo mundo pensa que tem 80 anos, mas eu acho que ele tem 40 e poucos, acho que não tem nem 50 anos, assim. É porque maldade destrói a pessoa por dentro e por fora. E aquilo ali, cara, não tem mais solução. E isso ele levou os empresários do grupo golpista pra estar lá com ele, né? Não foi só o velho da van, quem sobrou pra apoiar ele. E se no ano passado a gente teve um 7 de setembro que muita gente imaginou que poderia ser um momento de golpe, isso foi menor. Eu acho interessante fazer esse comparativo, porque a gente trouxe como um momento especial, se não me engano, a gente fez live no ano passado, porque existia esse risco, tava todo mundo falando nisso, e flopou, não aconteceu o golpe no ano passado. Muito da base mais radical do Bolsonaro se frustrou, ou entrou pro grupo dos Cavaleiros do Aguardem, ou simplesmente abandonou em parte aquele discurso. Ainda tem uma pequena parte que continua a levar faixa, sabe-se lá custeado com que dinheiro, para poder pedir intervenção militar e tudo mais, mas foi muito mais xoxo nesse caso, né? E pensando que seria uma data ainda mais especial. Então, se havia uma intenção ali de demonstrar força com esses eventos de campanha agora, eu fiquei o dia inteiro esperando que acontecesse alguma coisa, mas esperando, mas sem muito receio. Cara, não vai conseguir dar conta. Além disso, eu vou deixar já para vocês comentarem, me irrita mais a normalização do Bolsonaro como figura política. Tudo bem, a gente já entendeu que não vão tirar ele de lá, e a gente entendeu há um tempo que ele vai perder as eleições, e o receio maior é o que ele vai fazer depois que perder as eleições, que obviamente vai questionar o resultado. Mas me irrita muito toda a imprensa e analistas políticos normalizarem. Vamos lá fazer uma análise do que ele falou, do discurso dele. Cara, não tem o que analisar. Não tem o que analisar sobre o que esse cara tá fazendo. É um crime eleitoral descarado, são os mesmos jargões de sempre, que já no máximo agrada uma base rígida ali. Então essa normalização me irrita, esse misto de tristeza, irritação e constrangimento pro futuro. Vamos lá, atualizações aqui, ó. Mourão é o vice-presidente mesmo, ele não renunciou. O velho da van tem 59 anos, deixando o registro aqui, e hoje faz um ano que estamos em estado de sítio, né, que é aquele vídeo maravilhoso dos caras... Pica-pau amarelo, só se for. Dos caras comemorando lá que o Bolsonaro tinha decretado o estado de sítio e tudo mais. Em relação ao tamanho das manifestações, né, eu confesso que o Rodrigo comentou essa questão de força e tal. Eu acho que ele demonstrou a mesma força do ano passado, pela convocação que ele fez, por falar que era a última vez que eles iam às ruas e tal, era de se esperar de ir mais gente. Eu acho que foi bastante gente. Em Brasília estava cheio, no Rio de Janeiro estava bem cheio pelas imagens que a gente tem, São Paulo estava minguado, mas também porque o
Bolsonaro não foi pra lá e tal, tava chovendo e tal, mas deu bastante gente. Só que foi no nível de outras manifestações que eles já fizeram. Então, assim, pelo menos isso mostra, na minha visão, que o apoio a ele declarado das ruas não aumentou. E isso é um fato que eu acho bom, apesar de ainda ser muita gente apoiando esse fungo presidencial, né, nas ruas. Pô, aí em Brasília devia ter, sei lá, 40, 50, 60 mil pessoas tranquilamente ali, né? Não 1 milhão, como eles estão falando, obviamente não. Ficou muito clara essa diferença do ano passado para esse, não sei vocês, né, que o Rodrigo falou, né, tava mais xoxo, eu concordo, tá muito mais xoxo do que o ano passado, o ímpeto, né, e tipo, a gente fez live, né, a gente programou live em 2021 e tal, e esse ano, tipo, cara, eu tava tranquilíssimo de que não ia ter nenhuma tentativa de arrobo, qualquer coisa que pudesse... Foram os vídeos dos Porta dos Fundos, cara. Eles soltaram 2 vídeos aí sobre como seria o golpe, foi o que apaziguou as Forças Armadas, que eles olharam pro vídeo e falaram, não, é isso aí mesmo. Tô com certeza preguiça, eles olham pro Peçanha e acham que é um colega. Eles falam assim, pô, não, mas eu trabalho com esse cara. Então, mas aí pensando nisso, eu concordo total com o Rodrigo na questão da normalização. Eu acho isso absurdo. Teve até uma thread do Orlando Calheiros hoje, que acho que ele tocava nesse ponto também, boa. Mas eu queria perguntar pra vocês se o Bolsonaro mostrando esse tanto de gente nas ruas, né, que pra mim foi um número bem considerável, ele consegue dialogar com o indeciso, que ainda tá pensando em quem votar, ou até mesmo com o eleitor do Ciro, já que estão ali na mesma raia agora, né? Ou vocês acham que é mais do mesmo e, tipo, isso não acaba não impactando, não influenciando ninguém, da pessoa olhar e assim, pô, o cara tem bastante apoio, bastante gente votando com ele. Acho que eu vou votar com ele também. Vocês acham que rola isso? Ou é mais uso de cartucho de popularidade dele à toa, né? O eleitor do Ciro tá correndo o risco seríssimo de escorregar o dedo em vez do 1 apertar o 2 na urna, né? E meter um 22 lá sem dó nem piedade, que o discurso do Ciro tá chegando cada vez mais lá. E foi uma coisa que eu comentei essa semana no Twitter, porque rolou uma movimentação, acho que anteontem, de, eu voto no Ciro Mas. E as pessoas dando motivos muito pra gente que tá de fora, que são óbvios de não votar no Ciro. Voto no Ciro, mas não acho que essa aproximação dele do Bolsonaro foi benéfica, ou coisas do tipo. Você fala, cara, tão larga, sabe? Pra que você vai passar esse panão, né? Fazendo o pica-pau lá, ai, Ciro, como se for... Porque assim, o Ciro, tá, fala mal do Ciro, a gente fala, a gente ri. O Ciro não é bobo, ele não é inexperiente, ele não é qualquer um na política. Então, não é o Lula quando fala, sei lá, essas escorregadas que o Lula dá, sabe? Igual agora ele falou, o cara tem que levantar e tem que ir na cozinha ajudar no trabalho da mulher. O Lula falou que a cozinha é trabalho da mulher, sabe? As pessoas veem coisa onde não tem. Não é o caso do Ciro, não é esse tipo de coisa, sabe? Porque ele foi muito corajoso na internet hoje chamar o Bolsonaro de criminoso, mas na cara do Bolsonaro ele não chamou, né? Na cara do Bolsonaro ele riu da piadinha com a Vera Magalhães, que aliás, né, fizeram cartazes com a cara da Vera Magalhães e com falas do Bolsonaro, que, cara, é inadmissível, apesar de ser a Vera Magalhães. Então, assim, é inadmissível esse tipo de coisa. Porque quem expõe a cara da pessoa, expõe o endereço, expõe, sabe, cola onde filho, neto estuda. E então as escorregadelas do Ciro não são escorregadelas, né? São coisas graves. E assim, ou vai acabar apertando o 22 aí, ou vai apertar o 12 e depois vai fingir que nunca apertou. Porque para Paris o Ciro não vai, porque em Paris teve uma movimentação a favor do Lula esses dias, teve a lavagem da escadaria lá e a galera tava lá, toda Lula lá. Então, Ciro, vai arrumar outro lugar para você ir. Aqui em Brasília, eu endosso tudo que o Vitor falou. Assim, ainda teve bastante gente, não foi uma coisa vazia. Mas o que acontece aqui também? É meio não. Para a família que tem alguém nas Forças Armadas, o 7 de setembro é mandatório, é passeio de família. O meu tio foi o tio mais novo, assim, ele foi dos Dragões da Independência, então foi a única vez que a gente participou disso. Tá, a família vem. E o que eu percebi muito é de uma galera que não tava ligando isso a golpismo. Não, eu vou pro 7 de setembro porque eu sempre fui. Eu vi muita gente fazendo isso. Então tinha muita gente de verde e amarelo lá que foi, porque sempre vai, porque meu tio, meu pai trabalha aqui, a gente sempre veio. Tem essa parcela. Claro, não é assim, a maioria não é mesmo, mas
Mas teve essa galera. Para quem não ia votar nele, mas tá indeciso, cara, pelo amor de Deus, não convenceu ninguém aquilo ali. Não convenceu nem por quantidade, mas assim, sabe quando você olha e não convence, assim, foi um papo de que, vou extirpar o Lula da política. Não rendeu um corte bom pra botar Não no rendeu zap. um corte bom, exatamente, não rendeu. Então, assim, gastou cartucho, serviu pro pessoal fazer papel de palhaço na rua, porque teve van enganchando em ponte. Não teve só Teve soldado engatado em árvore. Engatado em árvore, caído no meio da rua. Aqui, no ano passado, eu cheguei a comentar com vocês, 1 dia, 2 antes, porque também teve um feriado emendado. As ruas estavam insuportáveis de carrão, mas não é carrão de quem está em Brasília que tem. Era carrão de dono de agronegócio, assim, carrão importado, barulheira, quebra em bar e tal. Esse ano, não teve, assim. Teve meia dúzia de ônibus na rua, mesmo, então, assim, a maior parte da galera que estava aqui, teve uma galera que veio de longe, então veio em carro próprio, ou de ônibus, ou de avião, assim, eles não movimentaram a quantidade de ônibus que eles movimentaram e quem estava aqui. Então você não teve a demonstração, porque no passado pra gente ficou muito claro que muita gente pagou para os funcionários virem. Vocês vão passar uma semana em Brasília, porque eles ficaram uma semana aqui infernizando. Agora, deu meio-dia, tava todo mundo em fila de restaurante, de self-service, sério, tava todo mundo esperando. O céu tava um horroroso, a Esquadrilha da Fumaça, olha, que dia perdido, horrível, as fumacinhas tudo perdido no meio de um céu feio. Então, assim, não convence ninguém, falou pra claque dele, mas a claque estava lá e ouso dizer que se não fosse 7 de setembro teria sido menor, porque o dinheiro que gastaram com outdoor ao redor de Brasília, com dog whistle, com é agora ou nunca, brasileiro patriota faça sua parte, sabe? Patriota somos nós que, apesar de acharmos ridículo esse conceito, estamos aqui preocupados, estamos aqui virando votos, estamos aqui querendo o melhor para esse país. Esse bando de gente é desavisado, lesa pátria ou filho da puta, não tem essa de patriota. Vamos tomar no cu. E cafona, deixem de ser bregas, meu Deus, eu não aguento mais. Olha, eu sou libriana, gente, eu não aguento mais essa feiura, meu Deus, chega. Mas, Ana, você sabe por que não teve essa barulheira toda? Porque nós tivemos aí no Distrito Federal um herói da democracia brasileira, chamado Ibanez Rocha, que proibiu os caminhões de adentrarem as planadas dos ministérios. Ibanez segurou até o final. Eu não imaginava. Mas isso foi sério ou foi fanfic de que ele peitou o Bolsonaro mesmo? Peitou. E ele já peitou o Bolsonaro antes, embora ele seja um filho da puta bolsonarista, porque são essas as palavras. Ele já fez isso antes. Ele já multou o Bolsonaro por aglomeração. Ele já multou o Salles e o Weintraub por aglomeração. Ele peitou agora e ele falou que quem manda na PM é ele. Então, assim, ele faz questão de ser o governador, embora ele seja um pulha. E aí depois ele vai... Aí no outro dia, o que ele faz? Vocês vão ver. Amanhã ele vai pra TV defender o Bolsonaro e falar: eu sou o Bolsonaro e Bolsonaro sou eu, porque ele tomou essa pra ele. Mas quando ameaça o cargo, ele fica com medo de passar de frouxo, sabe? Ele é dono dos imóveis aí tudo também, né? Ficou com medo do pessoal quebrar uma janela, fazer alguma coisa. Ixi, se essa galera vier quebrar a janela aqui, vai ser a minha. Foi isso mesmo. Não passou. Segurou. Eu fiquei até meio grilado. Será que a polícia vai obedecer? Mas a gente até obedece. Porque, sei lá, cara, uma galera que tava lá veio de fora, não é eleitor dele. Então ele assim, não passou. Nossa, e ele foi curto e grosso com a imprensa o tempo todo. Não, gente, ordens são ordens. Né? Deve estar se sentindo muito macho. Deve estar se sentindo como? Imbrochável. Deve estar se sentindo imbrochável. Cara, hoje à tarde eu tive que passar a desgraça de explicar pra uma pessoa da gringa o que é imbrochável. O sentido desse 7 de setembro, acho que foi mais uma coisa de fortalecer a comunidade, sabe? Fazer o pessoal se reunir, fazendo parte de algo, né? Sentir que eles são muitos. Pro pessoal acho que é mais pro pessoal não desistir do Bolsonaro do que para realmente angariar novos votos, porque ele não parece ter ganho nenhum. Pelo amor de Deus, quem é que vai ver o cara dizendo eu sou imbrochável e vai dizer vou votar nesse cara? Eu tava em dúvida, mas agora eu voto nele. E eu estava olhando aqui os cartazes da manifestação em São Paulo e é engraçado que é difícil a pessoa achar um cartaz em língua portuguesa, porque tem cartaz em inglês, tem cartaz em espanhol, em francês. Tem um até lá dizendo que todas as Gretchen estão com o Bolsonaro e isso obviamente é verdade, é mentira. Porque a Gretchen. Então, as frases são muito boas, pô. A da Gretchen cristãos estão com Bolsonaro. Aí tem uma, que essa foi minha favorita, 4 anos sem corrupção. De repente essa
que de repente isso é um esquete do Porta dos Fundos e a gente só vai descobrir isso essa semana. E tem uma outra que é As Ruas Mostram a Verdade. Eu tava pensando que esse evento foi tipo uma micareta de cornos, né, com o Bolsonaro e tal. Mas, ô Rodrigo, a gente pode falar que isso foi uma micareta de cornos ou uma quermesse de cornos, pegando esse sentido da Thaís de comunidade, reunir a galera, entendeu? Cara, eu acho que pelo que Thaís falou e pelo que você trouxe agora, a gente tá diante do nascimento da direita cirandeira, que é essa direita que ela vamos reunir a galera que tá afim de escrever errado em português, inglês e espanhol para poder pedir golpe militar e diversas outras atividades inconstitucionais. A gente vai pra rua com uma roupa colorida, inventa umas dancinhas e vai lá, a gente finge que a gente tem capacidade, que a gente tem poder, a gente grava uns vídeos, isso, como o Thaís falou, fortalece a comunidade, até porque a tendência agora é eles diminuírem, né? Eles não vão passar desses 30%, então nos próximos 4 anos, você, do mesmo jeito que não encontrou ninguém além da Regina Duarte que votou no Collor, não vai encontrar ninguém que votou no Bolsonaro nessa eleição. O pessoal vai ter que fazer aí bolsonaristas anônimos, de repente, né? Criar uns eventos em praça pública, do lado de alguma estátua de general. Agora tem a rua Olavo de Carvalho, acho que lá em Porto Alegre, ou em Curitiba, não sei, aprovaram um projeto de lei para ter a rua Olavo de Carvalho. Então o pessoal vai se reunir lá, fazer os seus eventos de chá da tarde. São os 300 do Brasil. Vamos reativar aí os 300 do Brasil. Eu senti falta da galerinha do 300 do Brasil. Onde vocês estão? Cadê Sarah Winter, né, cara? Cadê Sarah Winter? A questão do imbrochável a gente já fez piada aqui, mas pra quem por acaso não viu, o Bolsonaro em um certo momento do discurso, ao lado da primeira-dama, começa a puxar o couro de imbrochável para se autorreferenciar e ele passa uns quase 10 segundos falando isso e a galera canta junto. É uma coisa assim deplorável. E isso um pouco depois dele dar um beijo na primeira-dama, que acho que a Ana já comentou, né? Que é uma coisa das mais desagradáveis. E um tempo antes dele chegar, acho que no palco, né, eles tiveram tipo uma discussão assim no carro, que a TV Brasil tava filmando sem querer também, que circulou bastante. Aí eu vi alguns bolsonaristas reclamando, olha, o presidente fez um discurso histórico, né, óbvio que não foi, tinham milhões de pessoas nas ruas e a imprensa só divulga a questão do imbrochável que durou 5 segundos. Porra, é só o Bolsonaro parar de falar merda que a imprensa para de divulgar as merdas que ele fala, né. Agora o cara, num discurso do bicentenário da independência, puxa couro de imbrochável, que aí faz o Diego ter que explicar pro gringo o que é imbrochável. Pô, você tá de sacanagem que não vai noticiar isso, né? Enfim, partidos estão dizendo que vão acionar o TSE por conta dessa questão de Bolsonaro ter usado os eventos como palanque eleitoral, claramente foi. O PDT já falou que vai acionar, a Rede já falou que vai acionar, o PT, União Brasil também falou que deve acionar. Vamos ver o que vai dar isso, né? Mas eu tava lendo no Globo que já ouviram especialistas sobre questões eleitorais, inclusive ex-presidentes do TSE, eles estavam falando que, assim, tá configurado que foi o uso político, né, dos eventos, principalmente por conta da questão de recursos públicos utilizados, mas dar em alguma coisa vai depender muito da análise de quem for pegar o processo e tudo mais. Aí citaram, inclusive, a questão das fake news em 2018, né, que estava claro que tinha coisa ali, mas no fim das contas não deu em nada. Então fica aqui essa nota de rodapé. E aí, para fechar esse primeiro bloco aqui, né, não tem a ver com o 7 de setembro, mas eu coloquei aqui pra gente comentar também, que foi o chilique do Bolsonaro na Jovem Pan, não sei se vocês viram, né, ele atacando lá a jornalista Amanda Klein, lá da Jovem Pan, quando ele foi questionado sobre o uso de dinheiro vivo na compra dos imóveis da família dele, né, do clã todo. E aí teve até uma notícia essa semana que a Polícia Federal vê indícios de que a ex-mulher dele usou um laranja para comprar aquela mansão que ela mora com o Renan Bolsonaro, né? Porque os ganhos dela não são compatíveis com a prestação da casa, que tipo é o dobro do que ela ganha, e a casa custava, sei lá, acho que era 2 milhões e ela pagou, parece que 800 mil na escritura, umas negociações meio estranhas, né? E eu queria saber de vocês se vocês acreditam que isso vai ser utilizado nos próximos debates, porque é um ponto que realmente incomodou o Bolsonaro, né? Pra ele dar chilique e atacar a jornalista mulher, porque realmente incomoda ele, né? Não, porque ele não vai nos próximos debates. Cravou, hein? O Rodrigo cravou aqui, hein? Nossa, o Rodrigo foi tão certeiro que eu
me desconcertei, porque concordo. Vocês acham mesmo que ele não vai nos próximos debates? Eu não tenho essa convicção não, cara. Eu acho que depende agora, principalmente da campanha do Lula, de assumir o seu papel de anti-Bolsonaro, né? Não vai dar isso de bandeja na mão da Steb, gente, pelo amor de Deus. E, cara, olha, de novo ele cresceu pra cima de uma jornalista mulher, né? E não só cresceu, como esse negócio assim, o seu marido. Toda vez que você faz referência à família de uma pessoa num momento que não faz sentido nenhum, soa como ameaça, né? Então, assim, eu conheço sua família, eu conheço quem... Então... E tem que usar isso, porque ele vai continuar. Então, assim, todo o trabalho de Michele, de, sabe, beijar aquela boca, andar com aquele homem, ficar fazendo culto com o nome dele, aí ele vai lá e xinga a primeira que passa na frente dele. Então, assim, Michele, minha filha, pelo amor de Deus, sua alma já foi sugada, a gente já tá vendo, tá péssima essa pele, use uma vitamina C. Mas, assim, ele meio que vai desfazendo o que faz. Então, ainda, o voto feminino ainda é um obstáculo. E, principalmente, quando você fala de voto feminino evangélico, quando você fala das senhoras, né, de moradores de periferia, mãe de família e tal, não enche os olhos dela, o cara beijando a mulher e achando que por isso ele é imbrochável, porque ele beijou a boca dela. Gente, pelo amor de Deus, falta muita educação sexual nas escolas. Então eu acho que a campanha do PT fazendo o seu papel de pegar esses pontos, teve um vídeo também que rolou dele meio que mostrando como que você pede propina, umas coisas assim esquisitas, mostrando isso e batendo nisso. Eu acho que o Rodrigo tem muitas possibilidades de estar completamente certo. Eu acho que ele deixa de ir nos debates. Se continuar batendo fofo, aí a gente vai ter que passar esse perrengue de novo, mas se não, eu acho que a tendência é ele não ir mesmo. Diego, Thaís, querem comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir aqui para o nosso próximo bloco. Pra onde que a gente vai, Rodrigo? Lula persegue marreco e a casa cai. Isso aí, gente. Vamos começar aqui o nosso... Hoje, na sessão da tarde. Ou no Discovery Channel, porque, meu Deus, né? Animal Planet. Verdade. Lula persegue marreco. Depois da semana do tubarão no Discovery Channel, vem aí. Lula persegue marreco. Tá lá, aí começa as cenas, um marrequinho nadando de boa, assim, aí um tentáculo... Acabou o marreco. Gente, mas antes da gente entrar aqui nessa notícia, né, nessa análise Animal Planet aí, vamos fazer uma atualização de uma notícia passada, porque a gente comentou aqui uma dificuldade nossa de compreender qual a estratégia do Alexandre de Moraes, por que ele embarcou de cabeça em algumas coisas, e ele continua ali nas suas articulações muito misteriosas, né? O cara, ele assim, escreva pra gente depois, Xandão, assim, pode ser no privado aqui pra gente saber o que tá rolando na sua cabeça. Mas o mais recente é que ele, depois de um encontro lá, né, com o Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, ele aprovou TSE aprovou um projeto para aceitar sugestões aí das Forças Armadas nesse teste de integridade das urnas eletrônicas. Não entendi muito bem o que vai constar nesse projeto, mas é um projeto em parceria com as Forças Armadas, então, para já testar a biometria com relação à integridade das urnas. O que me parece muito isso é que é uma maneira das Forças Armadas não saírem como fragilizadas, como ignoradas, como questionadas pura e simplesmente. Então você faz um acordo, você se reúne com o ministro da Defesa e fala, então, para vocês não saírem com um papel muito feio, vamos fazer assim, a gente faz esses 2, 3 encontros aqui agora, e para quem tá de fora vai parecer que vocês estão fazendo pressão em cima de mim e eu tô aceitando. E aí a gente vai lá e faz esse projeto para testar as coisas nas urnas eletrônicas, mas não tem nenhuma novidade, são coisas que a gente já faria mesmo. Mas na hora de divulgar, a gente finge que vocês estão fazendo muito, muito, assim, sabe? Que vocês são muito foda. É tipo aquele pessoal que... o cara vai sair com a companheira, mas ele tem que ser homem, né? Então ele tem que pagar a conta, só que ele não tem grana. E a companheira passa o cartão de crédito por baixo da mesa pra ele chamar o garçom e pagar. Mas eles sabem que, na verdade, ele não tem poder nenhum Ou naquele caso. Ou é tipo, quando você tá jogando videogame, aqueles jogos de um player só, e você dá o controle desconectado pro seu irmãozinho pra ele parar de encher o saco. Isso aí, cara. Então acho que dá uma saída pro que o Xandão tá fazendo.
fazendo. Se for isso mesmo, cara, faz sentido e a gente entende. Do contrário, fica um pouco esquisito você dizer que, olha, eu vou aceitar sugestões das Forças Armadas, faz parecer que tem realmente algum problema com relação às nossas urnas eletrônicas. Mas isso é uma coisa que a gente discutiu em outros episódios. Das notícias atuais, eu já vou jogar para vocês comentarem. Bom, parece que foi há um mês, mas isso acabou de acontecer, né? A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ela sofreu uma tentativa de atentado pelas mãos de um brasileiro, que apontou uma arma a centímetros da cabeça dela, tentou disparar, mas a arma mascou. E isso repercutiu aqui na nossa política por ser um brasileiro, né? Muita gente foi atrás tentar encontrar um momento na vida virtual desse terrorista em que ele indicasse apoio ao Jair Bolsonaro, mas no fim das contas o sujeito ele é envolvido com a política argentina, ele nunca deu pitaco na política brasileira. Além disso, ele é um neonazista, né? Ele descaradamente um neonazista com o neonazismo tatuado no seu próprio corpo. Mas como que vocês encararam a repercussão desse fato aqui nos cercadinhos de direita e nos cercadinhos de esquerda? Eu achei absolutamente paralisante a filmagem. Eu vi sem querer, porque quando você passa a timeline já rolou assim, e eu não tive coragem de ver de novo. Cara, eu fiquei pensando, se essa arma não tivesse mascado, a imagem seria absurda. E a gente não ia conseguir segurar, tipo, evitar que as pessoas não compartilhassem. Porque ele apontou a arma muito pra cara dela. Muito. E teve uma divulgação de um perfil de um cara, que era um homônimo, né, desse cara, que apesar de argentino, tinha muitas postagens favoráveis ao Bolsonaro, mas calma, gente, ele não era bolsonarista, é só neonazista. E nem todo neonazista é bolsonarista, embora o contrário, quer dizer... E é o que o Rodrigo falou, a coisa parece que foi há um ano, não foi, veio no momento que a Cristina Kirchner tá, porque, né, a Cristina, vocês lendo aí, lembrando do que rolou, o marido dela já foi presidente, ela já, então assim, ela não é novata ali, e tá tendo um racha meio na chapa dela, ela e o presidente, eles estão meio porque ele acusa ela abertamente de querer ser a presidente, e eu sinto o quê? Que ela achou que era isso mesmo, que ao contrário de Temer, ela não seria uma vice decorativa. Ele seria o presidente decorativo. E parece que não combinou com os russos e ele ficou meio chateado. Então já está rolando esse tipo de coisa. Então ela recebe esses apoiadores na casa dela, porque não são apoiadores do governo argentino, são apoiadores da figura da Cristina Kirchner. E aí acontece essa coisa, e puta merda, gente, que segurança presidencial é essa? Pelo amor de Deus, sabe? E zero palavras condolências da parte de Jair, né? Porque foda-se, ele não tem nada com isso. Não é um parceiro comercial do Brasil, não é vizinho do Brasil, o cara não é brasileiro, embora more, né, na Argentina há muitos anos, os pais não sejam brasileiros. Tipo, foda-se, não é com ele. O máximo que ele comentou foi que, né, mas quando eu tomei a facada, teve gente que comemorou. Até hoje, já tem 4 anos que tem gente lamentando a sua facada. Entenda como quiser. Cara, eu achei aí pequena a repercussão, sabe? Pro nível da coisa que é a comoção, até, sei lá, da comunidade internacional mesmo, eu achei aquém do que eu esperava para esse momento, né? Porque, além dela ser vice-presidente, é uma conhecida no mundo político, né? Na questão, é uma pessoa importante na história da América Latina, recente da América Latina. E quanto à questão da segurança presidencial, realmente foi uma merda, mas eu acho que ninguém imaginava que fosse rolar algo tão assim, sabe? Eu acho que eu não consigo, sei lá, desde o Lincoln lá nos Estados Unidos, a última vez que um chefe de Estado foi atirado a queima-roupa no espaço público, que não tenha sido a mando dos Estados Unidos. Não, o JFK não foi a queima-roupa, mas foi ali na frente das câmeras. Mas ainda assim, tipo, você prever um sniper a tantos metros de distância é uma coisa. Você vê alguém chegar e puxar a arma e deixar, tipo assim, a menos de um palmo da cara da pessoa é outro completamente diferente, né? Eu também fiquei muito chocado quando eu vi o vídeo e é doido, assim. E eu acho que eu até comentei, não lembro se foi no grupo ou se foi no Twitter no dia, que esse é o tipo de coisa que não se combate nas urnas, né? Provado é que o cara é neonazista, então não tem diálogo com esse tipo de gente. E você vê como se está suscetível justamente a essas pessoas, a esses comportamentos, né? A gente, inclusive, tem falado muito sobre o medo que existe da violência política nessas eleições, né? Medo que não só da gente, essa coisa assim de declarar voto e sair, sei lá, com blusa vermelha,
E eu, por exemplo, estava andando de bicicleta hoje e eu fiz, deixa eu ver se minha blusa tá vermelha, porque eu fiz, você sair com blusa vermelha no meio do pessoal do 7 de setembro, vão me atropelar aqui. Mas, principalmente assim, a gente se falou muito a segurança do Lula, por exemplo, que ele tá fazendo algumas atividades de colete, né, prova de bala. E é muito assustador mesmo, né? Ver como, se depende da sorte no momento desse, né? Porque foi uma sorte, assim, muito grande. Porque teria sido... A gente teve recentemente o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, né? Que já foi um negócio assim que deixou a gente... Apesar de ser outro contexto, né? Bem diferente desse da Argentina, mas mesmo assim foi uma coisa assim que... Nossa, que coisa, né? Assustadora e tal. E a gente vê, sei lá, em pouquíssimo tempo novamente algo nesse sentido. E a gente vê que os neonazistas, eles estão ressurgindo, né? Essa semana rolou uma foto de um cara com uma tatuagem do suástica aqui no quiosque na praia em João Pessoa, rodou aí nas redes sociais do país todo. Enfim, vi outra foto de um cara no metrô com um pedaço da suástica também. Então, tem surgido e tem aparecido e tem se mostrado essas pessoas, e infelizmente nesse contexto assim que a população está mais armada, o medo, né, é algo que pode até, de certa forma, paralisar a gente, né? E fica aí esse questionamento, como lidar com essas situações de violência política sem se amedrontar, né? Mas sem também deixar esse pessoal passar, porque esse pessoal não é simplesmente uma diferença de ideologias políticas, não, é sobre isso, é sobre morte. Então não dá para tratar nazista como se fosse simplesmente alguém que tem um pensamento, uma ideologia diferente da nossa. Perfeito, cara. Assim, só rapidinho, Rodrigo, que você perguntou como é que a gente viu no cercadinho de esquerda e no cercadinho de direita. Obviamente achei absurda essa ação que o cara fez, a cena é completamente impactante, assim, ela renasceu aí a Cristina, né? Mas no cercadinho de esquerda eu vi, obviamente, quase todo mundo indignado, né? E mostrando ali o apoio, né, a Cristina e tal, principalmente os políticos, e o que a Ana comentou, né, o Bolsonaro não se pronunciou, mas tipo, o Ciro se pronunciou, Simone Tebet, todos os candidatos, todas as pessoas minimamente decentes, né, se pronunciaram. Mas eu vi até parlamentar de esquerda espalhando, tipo, meia hora depois que o vídeo começou a circular, que o cara já era bolsonarista e que, porra, culpa do Bolsonaro, já usando esse termo, com base naquele perfil fake que a Ana também comentou. Então, assim, calma, torcedor, calma, porque isso só dá mais munição pro lado bolsonarista pegar um tema que, tipo, não tem nada a ver com eles e transformar em pauta pra eles. Fora que, porra, meia hora depois, como é que tu já sabe que o cara é bolsonarista, o cara mora fora do país, enfim. Enquanto isso, no cercadinho direita, eu vi muita gente, influencer, né, dessa galera de extrema direita, falando que era fake news, o evento, né, falando que foi armado, e aí já começaram a tentar envolver o Lula nisso, porque não, isso aí foi a ação do PT pra tentar desviar o foco das últimas pesquisas pra mudar o assunto. Eu vi gente chegando nesse nível, né, e a mesma galera que reclama quando a esquerda, parte da esquerda, fala em fakeada, também fica questionando a facada do Bolsonaro. Então, assim, na hora que é do outro lado, eles também acabam usando do mesmo expediente, né? E se você parar 2 minutos para pensar sobre esse caso, não faria o menor sentido ser um evento fake, ter essa tentativa de assassinato, sendo que no dia seguinte a oposição, inclusive, estava unida com o governo do Alberto Fernandes e com a Cristina, né, para defender a democracia. Tiveram manifestações gigantes, tal, né, num país que está completamente mal na economia, problemas gravíssimos. A galera parou, se uniu para responder à altura essa tentativa de atentado, inclusive com a oposição ao lado dele. Não faria nem sentido essa lógica de achar que foi fake, né? Eu concordo com tudo que o Vitor disse aqui com relação a isso também. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre os problemas da gente querer utilizar as mesmas estratégias da extrema-direita para o nosso lado, como é o caso de distribuir lorotas, né? Mas já fazendo
fazendo um gancho aqui para uma próxima notícia e dando uma acelerada, porque a gente está com um tempo curto hoje aqui, né? A gente tem, como o Diego falou, né? A gente não tem como combater esse tipo de coisa nas urnas, mas a política, ela tem instrumentos para combater esse tipo de coisa, e a gente extirpar da política a legalização da defesa de certos ideais, quer dizer, a gente proibir a apologia a ideais neonazistas, a ideais fascistas, é um caminho, e nem sempre isso é fácil. Um exemplo agora é a tentativa de otorgar uma nova Constituição no Chile, que ela foi negada num plebiscito, e essa nova Constituição, ela deixava explícito que algumas coisas, elas mudariam o caminho daquele país. Então é um país que ele começa a pensar com mais seriedade nos problemas, que é você permitir racismo em diversos níveis, você permitir xenofobia em diversos níveis, você não respeitar a plurinacionalidade daquele país, né? Você tem diversas nações dentro do país, diversos povos, e eles têm que ter os seus direitos e a sua autonomia respeitada. Então uma Constituição que ela caminhava nisso, caminhava para uma igualdade de direito entre os povos, e ela foi negada nesse primeiro plebiscito. A gente vai acompanhar para saber o que vai se fazer, porque aparentemente não havia nenhuma alternativa. O que fazer caso o plebiscito ele tenha uma resposta negativa? E foi também o caso de uma campanha de muita lorota, muita mentira em cima do que consta ou do que não consta nessa proposta de Constituição. Então esse é um caso para a gente continuar acompanhando, assim como acompanhar aqui no nosso território, né, o veto, a medida provisória que o Bolsonaro lançou para poder adiar a distribuição de verba das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que são leis que elas foram vetadas integralmente por ele. O Congresso derrubou os vetos, e não é nenhum valor absurdo, né? Ficaria em torno de 7 milhões, mais ou menos, para poder distribuir para a cultura no país inteiro, e isso vai ser adiado, não deu uma data para quando essa verba seria liberada. Aparentemente o Lira quer manter isso, porque você segura essa verba e isso pode ser direcionado para o orçamento secreto, por exemplo, né? Não sei se ele vai realmente manter, mas acho muito provável, porque a gente já está com um período aí muito curto, até o final do ano. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar em como cumprir a LDO absurda que o governo mandou. Então, infelizmente, acho bem provável que essa medida provisória que adia indefinidamente ali o pagamento das verbas da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc II, que a primeira ela foi emergencial, e agora a gente tem um complemento para a Lei Aldir Blanc, que isso seja segurado ali pela medida provisória do Bolsonaro. Tem duas notícias aqui, que pra gente fechar esse subbloco dentro do ponto da pauta, que eu quero que vocês comentem, que é uma atitude um pouco curiosa do Fachin. A gente vai aqui pro subbloco STF, né? Porque o Fachin, ele resolveu, há pouquíssimo tempo da eleição, limitar os decretos que facilitavam a compra e porte de arma que o Bolsonaro ele editou em todo esse tempo de governo, né? E a gente viu que teve um aumento muito grande ali da compra de armas, e sem que a gente consiga saber para onde elas vão parar. Pode parar na mão do PCC, por exemplo, né? Em casos que a gente já viu, e agora o Fachin ele decidiu canetar e falar, não, vamos limitar isso aqui porque isso está sendo um risco para essas eleições que vão acontecer daqui a algumas semanas. Isso faz sentido? Isso vai ter algum resultado na prática? Isso só enfurece mais o cenário eleitoral? Como é que vocês analisaram essa decisão do Fachin? A essa altura do campeonato, parece que ele tá querendo impedir que o eleitorado do Lula se arme. Que a galera tá vendo aí já teve 3 pessoas mortas abertamente em nome do Bolsonaro durante os últimos 3 meses, por aí, né? Não lembro quando foi que começou. E aí, pode, sei lá, deve ter alguém que fala, vou comprar uma arma então, por causa já que tá desse jeito, e aí agora dizer, não pode mais. Você teve aí 3 anos e meio pra encher o teu cu de arma, e agora que falta 30 dias pra eleição não pode mais. Ou então, é pra limitar quem já tinha 30 mil munições de ficar com 60? Também não entendi por que caralho agora. Eu queria ver a nota de repúdio do PCO, né, chamando o Fachin, sei lá, de ditador, alguma coisa assim, mas infelizmente eles estão bloqueados nas redes sociais. Não, mas os meios de comunicação do PCO estão suspensos pelo STF. É por isso. O silêncio vem daí. Ora. Cara, muito cômodo esse STF, né? Faz tudo muito bonitinho, muito amarradinho. Foi por isso, foi para calar. A quem interessa calar o PCO? Cara, eu confesso que eu também não entendi essa ação do Fachin. Assim, se você pega ela como um fato isolado, vamos tirar do contexto inteiro,
Primeiro, eu estaria aqui apoiando essa decisão dele, porque o Nunes Marques está sentado nessa merda há mais de um ano, né? Quando ele pediu vista da análise desses decretos no STF, e o Fachin passou por cima, que é uma coisa também que não é comum da gente ver, né? Um ministro concedeu uma liminar em cima de um processo que está com vistas de outro ministro, mas quando você considera todo o contexto, realmente não dá para entender, cara. Como o Diego falou, já passaram 3 anos e meio liberando arma e munição adoidado, aí faltando menos de um mês para a eleição, você toca num tema que é sensível para a base bolsonarista, que já está radicalizada contra o seu tribunal, e aí você já tinha dias antes, né, o TSE negado que as pessoas andem com armas nas proximidades das zonas eleitorais, e agora você vai e limita esse decreto faltando menos de um mês para a eleição, tipo, em vez de deixar isso para uma outra situação, ou sei lá, para um próximo governo suspender esses decretos. Eu sinceramente não vejo efetividade nessa ação que não dá munição pro lado bolsonarista xingar ainda mais o STF, e o próprio Bolsonaro agora já tá usando no discurso, né? Não, caso reeleito eu vou enquadrar ele não usou o termo enquadrar, né? Mas eu vou tratar com o Fachin essa questão, tipo assim, vou trazer para dentro das 4 linhas da Constituição. Realmente não entendi, não. Essa ação de Fachin foi antes ou foi depois daquele tweet de Eduardo Bolsonaro convocando a milícia? Vocês viram esse tweet dele? Pois é, a minha dúvida é essa também, se teve alguma relação. Porque ele falou, né, se você participa de um clube de tiro, você tem que ser um voluntário do Jair. É uma boa pergunta, eu não sei dizer. Mas eu não sei se tem relação com isso. Se um foi sabe, se o Bananinha tweetou depois, tweetou antes, se tem relação também, não sei, fiquei na dúvida. Mas aí vamos aproveitar e pedir pro Fachin que quando o Xandão for mandar a DM pra gente explicando, aí o Fachin, por favor, mande também, porque, porra. E esse argumento do Diego faz muito sentido, realmente, porque basicamente quem queria armar já se armou. De fato, eu não duvido da capacidade do bolsonarista mais maluco, assim, querer, meu Deus, Lula vai ganhar, precisamos causar uma guerra civil, sabe? Eu não duvido, assim, que pudesse rolar uma parada dessa, assim. Então, eu também não acho que essa suspeita, porque é aquela coisa, assim, né? Depois que libera o negócio, é difícil segurar. Então, assim, não sei como vai ser na prática, de fato, o cumprimento dessa suspensão. Não cumpre, é basicamente isso, assim, não cumpre, cara. A maioria das coisas que vocês comentaram é basicamente o que eu ia comentar também, mas já que a gente tá num subbloco aqui de STF, a gente teve também uma decisão aqui do Luiz Roberto Barroso, que ela causou um certo furor e linka com um outro ponto da nossa pauta. Por quê? O Barroso, ele suspendeu uma lei que já tinha sido aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelecia o piso salarial para a categoria da enfermagem, né? E isso depois de uma pressão enorme de que a gente teria muita demissão, fechamento de hospitais, quebra de convênio de hospitais particulares com o SUS, e aí você pensa, nossa, são valores muito absurdos. Não é que sejam valores baixos, mas o piso da enfermagem estaria fixado em R$ 4.750, o que, claro, afeta também a percentagem para técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras, ali 70% a 50% mais ou menos que essas outras categorias receberiam. Você tem um incremento, um gasto a mais, tanto para municípios quanto estados e para União, que ficaria ali na casa de entre 6 e 7 bilhões ao ano. Não é nada absurdo quando a gente pensa no orçamento público anual, para a gente poder ter uma melhoria nos salários de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Então, é uma luta que tá ali sendo pedida há bastante tempo, né? Mas a gente teve uma pressão enorme, principalmente de entidades particulares, dizendo que a gente teria uma onda de demissões e que esses cortes afetariam muito a economia aí da área da saúde. Então o Barroso, ele parou, não vai estabelecer agora o piso para enfermagem nesse momento, não. Tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, eles se manifestaram contra, falaram, vamos cumprir a lei, mas nós somos contra a negação do piso da categoria. E ao mesmo tempo em que eu peço para vocês comentarem isso, eu já vou linkar com um outro ponto da nossa pauta, que é esse uso desmedido de estratégias da extrema-direita para a esquerda. A gente tem um cachorro louco agora na campanha do Lula, que é o André Janones, e ele
me veio com a seguinte lorota, porque é uma lorota, né? Atenção urgente, disse ele em um tweet. Partido de Bolsonaro estaria por trás do pedido para suspender a lei que aprovamos no Congresso garantindo o piso salarial da enfermagem. Se for confirmado, é grave, muito grave. E logo abaixo, ele mesmo estabelece o que ele tá fazendo, né? Mamadeira de piroca se combate com outra mamadeira de piroca. Printem isso e viralizem pelo Zap. Vou fazer live também, façam chegar em todo o Brasil. Olho por olho, dente por dente. Como que vocês analisam a decisão do Barroso? Errou, acertou, a economia do Brasil ia quebrar porque os enfermeiros e enfermeiras iam receber mais dinheiro. O Janones está certo ou está errado em estabelecer a mentira como uma das estratégias da campanha da esquerda nessas eleições? Cara, com relação ao piso, eu acho que o Barroso errou. Não sei como é que é no estado de vocês, mas aqui no meu estado o profissional de saúde nem recebe salário, né? Que a galera da enfermagem recebe uma vez a cada 3 meses, quando muito. Então, na prática, isso não ia afetar o bolso dos empresários, né? Eu acho curioso que até em cooperativa aqui o pessoal recebe uma vez a cada 3 meses. É um negócio lindo de se ver, assim. E o governo do estado fica caladinho, repassando dinheiro para a cooperativa e nada acontece feijoada, né? Mas, assim, eu acho que o impacto pro setor público não é um impacto de fato, assim. Tá que os estados estão quebrados, mas não é o que define se o estado vai continuar quebrado ou não. O que pegou mesmo deve ter sido o lobby do setor privado. E não é nem, né, só dos grandes planos de saúde, né? Mas a gente sabe que boa parte do atendimento médico no Brasil é feito por essa parte das Santas Casas aqui, entidades filantrópicas, e para essa galera talvez pegasse um pouco essa questão, que eu não sei como é que é feito exatamente a remuneração deles, mas é feito pelo SUS. Então, no fim das contas, essa galera que aí ia ter esse impacto aí maior, né, de 6,3 bilhões, ia ser remunerado por isso pelo SUS de todo jeito, e esse impacto ia cair no colo do poder público de toda forma. Então, é algo que não se sustenta, né? E assim, eu falo isso porque eu conheço gente que trabalha nesse setor aqui e é vergonhoso. A gente tá em outubro, tem gente que não recebeu o salário de maio ainda aqui, entendeu? E sobre o Ramones, eu fico dividido. Eu fico dividido porque... Depois que você passou a acreditar que ele existe, você pegou, né? Pois é. Porque assim, errado mas a gente nunca vai conseguir chegar nos mesmos lugares do mesmo jeito, sabe? Assim, eu tenho oh meu Deus, temos que ser éticos, mas tem gente que merece ser enganado também. Porra, o cara tá lá acreditando que o Bolsonaro é imbrochável, sendo que em 3 anos e meio ele fudeu uma vez e ele teve que anunciar em rede nacional que ele tinha fudido essa uma vez, sabe? Oi, verdade. Eu acho que quando você entrega pra pessoa o que ela quer, não tá errado. A pessoa pediu pra ser enganada, ela tá sendo enganada, tá tudo certo. É meme, é piada, enfim. Não me crucifiquem na rede social. Ou sim, também, foda-se. Cara, assim, eu concordo com o Diego, essa grana, sei lá, de Santa Casa, né, ia cair no colo do poder público. O restante, assim, vamos retroceder, fazendo um exercício aqui, vamos lembrar das fotos dos hospitais quando a gente estava bem naquele miolinho de pandemia e alguns jornais começaram a mostrar hospitais, por exemplo, que a mãe do velho da van estava internada. Se tem dinheiro para aquela decoração brega, se tem dinheiro para vestir enfermeira de aeromoça, tem dinheiro para pagar o mínimo para enfermagem, sabe? Enfermagem trabalha pra caralho, assim. Cara, eu não sei para onde a gente vai com professor e profissional de saúde ganhando pouco e uma grande fake news de que profissional de saúde ganha dinheiro pra caralho, porque aqui rolou isso. Não, mas eles já morrem de ganhar dinheiro. E não, assim, eu acho que aqui não rola o que o Diego falou, da galera você paga a cada 3 meses. Mas, porra, sabe, eu tenho amigos que recebem R$1.200 por mês com pós-graduação, que vira noite em UTI. Sabe, cara, é um salário mínimo. É um salário mínimo. O salário mínimo não tinha que ser base, tinha que ser o mínimo. É o mínimo. Então, assim, se tem dinheiro para isso, e Barroso só fez isso, só tomou essa atitude por lobby, não foi pelo poder público, foi lobby de grandes hospitais. Não foi também lobby de hospital pequeno, de cooperativa, não foi. Foi de hospital grandão, foi de Sírio-Libanês, foi de não sei o que, do caralho a 4 aí que você vai é melhor que hotel. Sabe? Você vai, né? Jesus, quem vai? Ninguém vai. Então, assim, sabe, se é um hospital que tem, aqui em Brasília tem hospital que tem lobby para receber a imprensa, lobby no sentido, né, físico, tem uma salinha para receber a imprensa, sabe?
foda-se, tem que pagar, sabe? Tem que pagar, é o mínimo. Sempre que se fala em pagar um direito do trabalhador, se cria essa celeuma. Ah, mas vai ter demissão em massa. Mas isso é filho de quê? Ou é uma consequência, ou é a mãe de quê? É a mãe do... O trabalhador prefere ter emprego do que ter direitos. E não é. Agora, eu que sou uma ex-precarizada e agora tenho direitos, e nem são muitos, é o mínimo. Gente, pelo amor de Deus, ter direito é bom demais. Sabe, receber o salário no dia ali, conseguir pagar as contas é bom demais, pelo amor de Deus, devia ser um direito humano. Opa, será que não é? Então, assim, errou demais, cedeu a lobby, isso é lobby. Eu passei na rodoviária aqui, tava rolando uma manifestação do pessoal, né, com o apoio do PCB, eu vi as bandeiras lá, e tem que ter, eles estão falando de greve e tem que rolar. Cara, não dá mais pra gente achar que, vamos esperar essa lei, vamos esperar... Porque o sindicato patronal está trabalhando, né? Então, a gente também tem que mover aqui o nosso lado. Então, todo apoio, não sei se vai ter greve dos profissionais de saúde, principalmente de enfermagem. Se tiver, conte com o nosso apoio. Isso, eu vou fazer só um breve comentário sobre a tática dos Janones. Eu vou citar aqui uma fábula de Esopo, o pastor mentiroso e o lobo. Que o pastor mentiroso era um jovem pastor que ele estava lá entediado, começou a gritar lobo. O povo foi lá ajudar ele, quando viu era mentira. Ele fez isso umas 3 vezes, quando o lobo apareceu de verdade, ninguém acreditou mais nele. Então eu acho que a esquerda é mais ou menos que nem esse pastor mentiroso. A gente não pode, não diria que a gente não pode errar, mas a gente sabe que os erros da esquerda caem muito mais sobre os nossos. Você vê, pô, Dilma sofreu um impeachment e Jair Bolsonaro é presidente até hoje. Então, assim, a gente não vai se dar bem imitando a direita. Eu até gosto de Janones, eu gosto da energia caótica dele, mas eu acho que se a gente jogar com as mesmas ferramentas que ele, a gente só tem, que a direita, principalmente a extrema direita, acho que a gente só tem a perder. Cara, eu ia comentar algo sobre o Janones, mas depois dessa falada da Thaís, altamente contemplado, vou só endossar aqui, mas em relação à questão do piso da enfermagem, Tocantins foi lobby, claramente a liminar atende justamente a associação dos hospitais lá da puta que pariu, e o que me deixa mais puto é que esse projeto, ele custou para passar no Congresso, né? Ele foi aprovado no Senado, aprovado na Câmara. Aí o pessoal ficou com medo do Jair vetar. Depois passaram uma PEC para botar na Constituição o piso para evitar do Jair vetar e fizeram toda uma manobra para ver a questão orçamentária, né? De onde viriam os recursos, né? Porque o Jair adora também vetar a coisa quando fala que não tem fonte de recurso e para outras ele liga o foda-se. Fizeram toda essa movimentação, o Congresso, o Senado aprovaram, para chegar o Barroso numa canetada e suspender, falando que o impacto vai ser muito grande, sei lá o quê. Tá de sacanagem, né? E aí eu queria só fechar aqui com um tweet da Aline Passos, que eu acho que ela resumiu bem essa questão. Ela botou assim, toda vez que uma categoria profissional consegue o mínimo, salário, piso, etc., começa essa ladainha de empresas que vão quebrar. É praticamente uma confissão de que certas empresas só existem porque escravizam os empregados. Seguindo a pauta, porque o nosso tempo tá curto, a Jovem Pan foi notificada nessa terça-feira pelo TSE por causa de informações incorretas divulgadas pelo programa 3-1. A justiça entendeu que a atração divulgou notícias falsas sobre Lula e tem feito propaganda sistemática a favor do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A Jovem Pan mandou uma nota de volta pro TSE dizendo, então é melhor fechar, né? Sim, se ela não puder fazer isso, fudeu. Se for pra parar de fazer isso, pode caçar a nossa concessão. Próxima notícia, Rodrigo. Cara, tem que fechar aquilo lá, um veículo propagador de desinformação. Mas a gente tá aqui num subbloco agora que é justiça eleitoral, né, cara? Porque a gente tem os barrados já, as candidaturas barradas. O Bob Jeff teve a sua candidatura à presidência barrada, então eles devem estabelecer quem vai ser o novo nome aí pra encabeçar a chapa. Acho que eles têm esse direito também. O vice do Cláudio Castro também foi barrado, que é o Washington Reis do MDB. É sempre bom lembrar o nome e o partido que também foi barrado, então deve estabelecer um novo vice. Além disso, algumas coisas que a gente imaginava que fossem barradas também. Daniel Silveira não vai poder se candidatar, depois ele veio falar, vou colocar a minha noiva ou esposa, sei lá, para se candidatar no meu lugar, nem sei se ele pode fazer isso. E o Gabriel Monteiro também teve a candidatura barrada. Nessa sequência de ações da Justiça Eleitoral, a que mais divertiu a gente, e a que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, é a busca e apreensão na casa de Sérgio Moro, porque a Justiça Eleitoral atendeu um pedido da coligação PT, PCdoB e PV
PT para poder fazer uma busca apreensão na casa do Sérgio Moro e recolher materiais de campanha que estariam inadequados. Por quê? O nome do Sérgio Moro estaria em proporção errada com relação ao nome dos suplentes. É um detalhezinho? É um detalhezinho. Mas isso é muito divertido pra gente e realmente tem que cumprir a legislação eleitoral. Para ficar mais divertido, por que a busca e apreensão foi feita na casa dele? Porque o Marreco, ele, na sua inteligência, né, a sua capacidade enorme de raciocínio, ele registrou a sua própria casa como um domicílio de campanha, como endereço do comitê central da campanha dele. Então, quer dizer, na hora de fazer a busca e apreensão, não é que falaram lá, vai na casa dele, falaram, vai no comitê de campanha, e o sujeito estabeleceu o comitê de campanha como a própria casa. Depois ele veio reclamar muito no Twitter, falar que estava sofrendo perseguição do PT, e ainda deixou aquela de Ganja lá perguntando quem afinal era o candidato do PT ao Senado do Paraná, já que ninguém foi fazer busca e apreensão para verificar os santinhos do Álvaro Dias. Sérgio Moro é incapaz de cumprir uma única lei. Um enxadrista, né, cara? O que eu achei muito curioso nesse caso aí é que, tipo, não é que ele é candidato a deputado estadual, vereador, né? Que, bota o comitê de campanha na casa dele, né? Porque não tem condições. O cara é candidato ao Senado e botou o comitê assim na casa dele. Assim, cara, tem que cumprir o que tem que cumprir, né? A lei. O pessoal tava até resgatando que em 2018 fizeram a mesma coisa com João Dória, né? Ou algo muito parecido, mas que foi no comitê, que ele tinha lá um endereço e tal, não na casa dele. Por isso que não é na casa dele, né? E o Marreco muito cara de pau, né? Falando, nossa, constrangeram a minha filha e tudo mais, invadindo aqui a minha casa. Cara, a culpa é exatamente sua. Tu não cumpriu a legislação e tu colocou o comitê na sua casa. E eu até comentei lá no nosso grupo, a cada tweet eu tô reparando que o Sérgio Moro tá mais perto de declarar voto aberto no Bolsonaro. A cada tweet isso fica mais cristalino pra mim. Eu dei ali um prazo de uns 10 dias, né, pra isso acontecer. Já acho que pode ser menos, mas isso até a eleição vai acontecer, porque agora ele já tá citando o Bolsonaro nos tweets, né? Atenção, eleitor do ratinho do Bolsonaro, aí cita a arroba deles, né? Olhem quem é o candidato do PT e tudo mais, pra atacar o Álvaro Dias. E o Bolsonaro na Jovem Pan falou, foi uma covardia o que fizeram com o Sérgio Moro. Então, cara, é questão de tempo. Nossa, é questão de tempo mesmo, concordo. Estou muito chocado que Sérgio Fernando tem filhos, nunca, de verdade, não sabia. Meu Deus, que absurdo. Cara, ele, né, o rapaz é novo na política, não entende essas coisas, mas a coisa que mais acontece é esse tipo de coisa, de, fulano usou um santinho 3 milímetros maior, aí vai atrás. Isso é treta, de assim, é da idade da política, sabe? Não pode, tá imitando a minha cor, aí vai atrás. Tá não sei o quê. As pessoas inventam isso o tempo inteiro. E não é inventam porque não tem mais nada o que fazer, é para gerar esse burburinho, para aprender material. Então, esse tipo de picuinha de material do cara ir com a reguinha e medir. Cara, isso acontece muito. Assim, não se deixem levar. Que injustiça. No início eu tinha achado meio demais quando eu li que era na casa do Sérgio Moro. Depois que eu descobri que é burrice dele, tá certo, vai pro inferno. Esse homem vai acabar esse ano sem emprego. A Rosângela não vai porque São Paulo, né, é aquele negócio, ela vai ser eleita e ela vai ter que sustentar esse homem. Agora, ele vai mudar para São Paulo ou ela vai sustentar ele no Paraná? Não sabemos, porque ele vai terminar esse ano desempregado. Se ela ficar pagando diária para ele ir para casa dela, já pensou? Ele vai virar assessor no gabinete dela em Brasília, cara. Mas, cara, só pra gente esclarecer, né, para um ouvinte mais desavisado, o PT não é a Gestapo, tá? Então, o PT não tem poder de polícia de invadir a casa dos outros. O PT simplesmente entrou com uma ação na justiça e a justiça mandou a polícia federal ir na casa do Sérgio Moro, como ele fez inúmeras vezes, tá? Então tá tudo normal. Ele põe o terno preto, a camisa preta. Ao contrário do que ele fazia, né? Ele põe o terno preto, a camisa preta, a gravata preta, que o Andreas adora. Patético. Bom, aparentemente não apreenderam nenhum tablet de crianças de 9 anos, né, nesse caso. Então, gente, vamos seguir a pauta para o momento saga Ciro Gomes. E é um dos últimos pontos que a gente vai comentar aqui para já chegar no finalzinho do episódio, porque o Ciro ele tá nessa derrocada, né? Ele tá nessa ladeira abaixo e não para mais. Não duvido nada de que ele vá apoiar o Bolsonaro num possível segundo turno. Em ordem aqui, o Ciro numa reunião com empresários, ele foi responder uma pergunta de um empresário que era a seguinte pergunta: candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Não foi nem uma pergunta, né? Um elogio. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Isso foi uma aula, pelo menos para mim, reticências ao que o Ciro interrompeu e comentou.
comentou. Na verdade, é um comício, né? Um comício pra gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Então, o Ciro já dizendo que o pessoal da favela é burro. É basicamente isso que ele tá dizendo. Ele aliás, é recorrente ele chamar parte da população de burra inúmeras vezes. E depois, ao ser questionado por isso, ele ainda não quis se desculpar, porque disse, estão querendo que a gente desculpe por estudar, como se as pessoas da favela não estudassem. Então, é esse o nível do candidato. Além disso, ele, em entrevistas a veículos muito louváveis, como a Jovem Pan, ou, né, o Pânico, para ser mais específico, ele veio fazer um comparativo entre filho de Lula e filho de Bolsonaro, chamando o filho de Lula de ladrão, que é uma mentira usada pela extrema-direita, que ela já foi desmentida, explicada inúmeras vezes, mas ao comparar com o filho do Bolsonaro, disse que os filhos do Bolsonaro respondem por denúncia de corrupção, né? Aí você vê a diferença do tratamento. Ele já declarou que não vai votar no Lula no segundo turno, e como você tem só 3 opções ali, né? Ou você vota no Lula no segundo turno, ou você vota no Bolsonaro no segundo turno, ou você foge para algum país da Europa, a gente vai saber qual que vai ser a opção dele logo mais. Ele continua nesse ataque insistente à campanha do Lula, é o único mote dele, e vem dizer que nunca viu o Lula tão enfraquecido psicologicamente, porque ele não teria conseguido rebater com tanta ênfase os ataques sobre corrupção nos governos do PT, né? E isso resulta, claro, numa identificação da extrema-direita e do bolsonarismo com o Ciro, a ponto do general Heleno ter repercutido fala do Ciro em seu perfil também, né? Então isso já está posto. A extrema-direita consegue se identificar com o Ciro, no máximo ele está angariando voto para o Bolsonaro com esse tipo de ataque desmedido à esquerda e à campanha do Lula e do PT. Ciro não vai para Paris porque, segundo Eunício, ele não está pagando nem o próprio aluguel, né? Cara, exatamente. Cara, eu acho que o Rodrigo já resumiu muito bem, lembrando todos os tópicos que aconteceram. A saga do Ciro se tornaram a segunda via do bolsonarismo até a eleição. É isso, o Ciro tá fadado a isso. É uma pena, a gente tem batido nessa tecla. A Adi, que não está aqui hoje com a gente, já fala isso desde o ano passado, ela já vem batendo essa tecla desde o ano passado, e a cada dia isso está se concretizando mais. Infelizmente, a gente vai até comentar que ele até deu uma subida nas pesquisas, ele e a Tebet e tal, mas vai ser isso, cara. O Ciro vai ser realmente um apoio do Bolsonaro, principalmente no segundo turno, é aquela coisa que a gente achava, o Ciro desistir no primeiro turno, né, pro Lula tentar já ganhar logo no primeiro. Cara, do jeito que tá essa base do Ciro e do jeito que ele tá radicalizando contra o Lula, eu já acredito que a maior parte dos votos do Ciro vão pro Bolsonaro mesmo. Lembrando que eu tô tirando essa informação do cu, né, porque não olhei as pesquisas para ver como é que as pesquisas estão identificando isso, né, só deixando claro. Vocês querem comentar mais alguma coisa aqui? Não? Podemos seguir? Não podemos, eu já fechei os comentários. A gente tá em cima da hora aqui, mas a gente teve pesquisa eleitoral essa semana, algumas, né? Vamos focar aqui no Datafolha. A Datafolha tá indicando o Lula com 47%, o Bolsonaro com 32%. A maioria das pesquisas varia entre 44% e 47% pro Lula e o Bolsonaro ficando ali 30%, 31%, 32%. Então a gente tem uma estabilidade, né? O Ciro também tá 7%, 8%, até a Tebet deu uma crescida nesses últimos tempos aí, chegou até 4%, mas não muda muito o cenário, e isso explica a declaração do Lula de que dá para sonhar com um primeiro turno, porque se a gente consegue nesse próximo mês aí ter algum crescimento na campanha do PT, que não teve, a gente está mantendo essa estabilidade, teria essa possibilidade de vencer em primeiro turno. Mas vale para o Vitor comentar agora esse buraco que é o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro a gente teve alguma definição ali dos indecisos, né, e eles estão puxando o Cláudio Castro para cima. O Cláudio Castro já está com mais de 30% dos votos, Marcelo Freixo ainda está ali em algumas pesquisas tecnicamente empatado, né, 26% batendo, mas no segundo turno o Cláudio Castro continua vencendo, então me parece quase certo que vai ser esse o resultado das eleições aí no Rio. Cara, eu vou além, assim, eu já venho comentando aqui há alguns meses que eu acho improvável o Freixo ganhar pelo perfil do eleitor carioca, né, e pelo Cláudio Castro ter a máquina na mão e tal, já falei aqui algumas vezes, mas o que me deixou mais agoniado é que é o seguinte, o Cláudio Castro, na última pesquisa IPEC, né, que foi divulgada essa semana, ele foi de 26% para 37%, o Freixo também subiu, foi de 19% para 22%, mas a questão é, o Cláudio
Cláudio Castro ele tem 37%, só que não sabe ou não responderam ainda tem 10% e brancos e nulos ainda tem 13%. Então, a coisa é tão desesperadora quando você olha para o Senado também, que o Molon caiu, o Siciliano cresceu e o Romário disparou. Então, já começa a pensar que pode, nessa reta final, a gente correr o risco do Cláudio Castro levar no primeiro turno, porque a candidatura do Rodrigo Neves também não está decolando tanto, os outros candidatos é tudo 2%, 3%, então existe no momento existe o risco? Não, mas do jeito que é o eleitor do Rio de Janeiro, que ele se decide muito em cima da hora também, como foi com o Witzel em 2018, por exemplo, para quem lembra, tem esse risco, na minha visão tem esse risco, e o segundo turno, pelas pesquisas, assim, já está bem consolidado por Cláudio Castro, infelizmente, mas a gente segue acreditando, né, cara? A gente vai acreditar até o final. Um homem de fé. E, gente, ó, acho que a gente fecha nessa, não sei se vocês querem comentar sobre essas pesquisas também, mas a gente chegou aqui nesse ponto final da pauta, a gente deixou algumas coisas de fora, tá, gente? Então, provavelmente tem notícias aí que vocês já tinham pedido pra gente comentar, que a gente não vai falar hoje, porque a gente mudou o dia de gravação, porque o Vitor tá gravando no estúdio do Flow, né? E aí tá apertado lá com o tempo, ele tem que fechar daqui a pouco, mas a gente chegou no final do episódio e a gente não vai pro momento dos salves, porque não teve tweet dos salves no episódio de hoje. Não sei se Diego, Vitor, a Ana, Thaís querem resgatar alguns salves aí da terça-feira, porque quando o Vitor anunciou, né, não vai ter tweet dos salves, já teve gente pedindo lá alguma coisa. Então, nesse tweet que eu fiz avisando que não ia ter tweet dos salves, teve gente pedindo salve, tipo, a Vera Abud falou salve, mesmo assim, beijos e bom descanso. O Lucas Vidal disse, descansem bastante, amanhã será um dia difícil. Teve ali a Silvia de Cássia, vou mandar salve mesmo assim, salve pra toda a bancada. A Lele Riso também mandou, né, pode deixar salves prévios, amanhã não vou lembrar. Teve a Ana Penalva dizendo bom descanso, mas aí teve o salve da Rose Matos, que aí eu deixo para vocês comentarem, porque foi algo maravilhoso, né? Salve de gatinho, os melhores salves. Não só de gatinho, são 3 gatinhos amarelos numa sequência. Se isso não melhorou a semana de vocês... Se lambendo-se uns aos outros. Se lambendo-se uns assim aos mesmos. outros. É o que eu desejo para todos nós. Bota aí na descrição esse vídeo para salvar o final de semana das pessoas. Exatamente, cara. Então vamos lá. Dicas culturais. Eu quero indicar a enciclopédia do bolsonarismo, que foi lançada essa semana, a Bolsopédia, que é assim um trabalho sensacional de curadoria e que trazem ali esses 4 anos de desgraça que a gente está vivendo com esse governo do fungo presidencial, catalogando basicamente tudo de ruim que teve. Tudo de ruim também conhecido como tudo. Exatamente, tudo desse governo, né? E, cara, é um trabalho fantástico. E na aba podcasts lá, inclusive, tem o Midcast como um dos indicados lá para você escutar. Enfim, belíssimo trabalho. Bolsopédia, acessem bolsopédia.org. Sei, cara, eu vou dar algumas indicações aqui. Meu podcast indicado essa semana, ele é até conhecido, tem uma galera aí que já segue, já escuta há bastante tempo, que é o Arquivos da Patrulha, um podcast lá do Rafael Zorzal, um ótimo editor, cara. O Rafael Zorzal arrasa muito na edição. E ele tem esse podcast que é meio audiodrama, meio narrativa, e é roteirizado por ele, então ele tem a voz de muita gente bacana também. É quem gosta aí de um podcast narrativo, com uma ótima edição, com ambientação, com efeitos e com uma história para você acompanhar também, e muitos episódios curtos e muito bem produzidos. Tá aqui na descrição do episódio diversas maneiras de vocês assinarem e ouvirem o Arquivos da Patrulha. Vou deixar a indicação aqui linkado o canal da editora Escambau, porque nessa sexta-feira tem uma live sobre o livro Na Volta a Gente Esquece, que é o novo livro da Fabiana Pedroni, minha companheira lá do Não Pode Tocar também, do Nota Manuscrita. Ela tá lançando esse livro pela Escambau agora, vai entrar em pré-venda a partir dessa live, então se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro de contos e causos, vai lá nesse vídeo, essa live que vai ter na sexta-feira no canal do YouTube da editora Escambau. E vou deixar aqui também o meu jabazinho, porque essas últimas semanas eu tô chamando muito pra quem gosta aí de ler um pouquinho de horror cotidiano, com uma pitadinha de slasher. Eu lancei a noveleta A Morte do Vizinho da Serra Elétrica, tá disponível no Kindle Unlimited, pra quem assina o Kindle Unlimited então tá de graça, e também pra comprar ali
por um valor bem baixinho o e-book na Amazon, linkado aqui na descrição do episódio. Me deem esse agrado lá, vão fazer a leitura, dar uma avaliação com 5 estrelinhas na Amazon, deixar uma pequena resenha, um parágrafo dizendo: o Rodrigo é muito legal, eu gostei de ler o livro dele, também comprem o livro dele, ele é um cara bacana. Façam isso, por favor. Eu vou querer indicar 2 episódios de podcast essa semana, que provavelmente os ouvintes já devem conhecer os podcasts em questão, mas um é o episódio 179 do Revolu Show, sobre o primeiro debate presidencial, que eu acho legal ter uma visão do pessoal comunista, marxista do Revolu Show, sobre essa visão, né, mais da esquerda, mais radical sobre o debate. Eu acho que é uma visão bem interessante, gosto muito dos argumentos, dos comentários que eles fizeram. E outro episódio que eu também recomendo é o número 291 do Vira Casacas, que o título é Sim, Estamos Vencendo, com participação do Tesoureiros, que também é muito sobre o que podemos fazer estando onde estamos nesse momento das eleições. E por fim, o pequeno jabá, né, recomendar aí o material novo que chegou na Miramar Livros. Chegaram livros da editora Carambaia, que tem muito livro muito bonito e com diferentes, né, algumas publicações diferentes que a gente não vê geralmente em outras editoras. E também chegaram quadrinhos da editora Brasa, que também todas essas 2 editoras têm trabalhos editoriais muito bonitos, assim, desses de encher os olhos. A editora Brasa, inclusive, é quem publicou o Brega Story, que foi o quadrinho que ganhou o prêmio CCXP esse ano. Gente, eu vou ter que sair aqui dos estúdios, então já me despeço aqui dos ouvintes. Um abraço, obrigado a todos aí que participaram. Ana, Diego ainda vão dar suas indicações, mas depois eu pego a gravação aqui. Então, gente, beijos aí, valeu, boa semana, obrigado por terem ouvido esse episódio. A minha indicação é rápida. Leia o Eduardo Galeano, não se apeguem ao Veias Abertas da América Latina. Ele tem outros textos mais leves, mais rápidos, mais legais, ouso dizer. Mas ele concordaria comigo, ele também não gosta do Veias Abertas. Mas leia o Eduardo Galeano. Um dia desse eu vi um vídeo de uma moça questionando essa história dele não gostar do Veias Abertas, ou dele gostar ou não, e ficou nesse embate. Falou, gente, quando ele falou que não gostava, ele tava doente há 3 anos, ele tava fudido da vida, ele não tava gostando de nada naquela altura do campeonato. Tem isso, Mas ele falou que ele era muito jovem e pretencioso para ter escrito aquele livro, eu concordo. Não, mas quem já não foi jovem e pretencioso, né? Leiam Veias Abertas também. Eu vou indicar um livro de poesias, não de poesias, mas de poesias, que é de uma autora portuguesa, chama Matilde Campilho, e o livro é Jockey. Eu tô lendo ainda, mas tá bem gostoso de ler. Sei lá, chega a ser doido revolucionário ler poesia na época da eleição do Bolsonaro, né? Enfim, é isso. Se não tiver pra comprar na Miramar Livros, aí vocês vão comprar em outro lugar. Agora a gente fala tchau, né, gente? O Vitor pegar os tchau. É isso. O Vitor já foi expulso, então vamos ser nós expulsos também. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Feliz aniversário pro Brasil. Aê.